Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, opinião, cristianismo e política. Se você gosta do meu trabalho, divulga este vídeo, espalhe aí nas suas redes sociais. Confere se continua aí inscrito no canal. Também confere se o sininho está marcado. Às vezes o sininho está marcado, mas você não é avisado de vídeo novo no canal. Já podemos até imaginar o porquê esse tipo de conteúdo não é muito divulgado, mas eu não largo mão do meu país, não largo mão. Fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo para ajudar o meu país, ajudar a minha nação. Não solto de jeito nenhum, ponta da corda. Quero trazer aqui um assunto que diz respeito a mim e diz respeito a você. 3 tipos de Estado. O Estado confessional, também chamado de Estado religioso. O Estado laico, e o Estado ateu. São 3 tipos de Estados, né? 3 tipos de Estado. O religioso, confessional, o laico e o ateu. Vou falar um pouquinho de forma bem sucinta os 3 tipos de Estado para você entender direitinho o que significa cada um e você ter isso aqui guardado para poder discernir os acontecimentos, discernir os fatos, poder então, com base no bom discernimento, no discernimento adequado, poder ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, ser relevante neste mundo. Quanto maior discernimento nós tivermos, mais relevantes também seremos. Então, vamos falar primeiramente, de forma breve, bem resumida, do Estado religioso. Estado religioso, hoje, para você ter uma ideia, o Estado religioso é o Estado que tem uma religião oficial. Hoje, no mundo, por exemplo, o Afeganistão, a Arábia Saudita, a Argélia, o Bahrein, o Bangladesh, Brunei, as ilhas Camores, o Egito também tem religião oficial, os Emirados Árabes, os Emirados Árabes Unidos, o Iêmen também tem religião oficial, o Irã tem uma religião oficial, eles chamam lá de teocracia, né? O Iraque tem religião oficial, a Jordânia, o Kuwait, a Líbia, a Malásia, as Ilhas Maldivas, o Marrocos, a Mauritânia, o país de Omã, o Paquistão, o Catar, o Sudão, a Tunísia, por exemplo, esses países têm religião oficial. Então, é o Estado religioso. O Estado laico é um pouco diferente. É bem diferente. Eu vou mostrar aqui para vocês o que diz
a nossa Constituição Federal sobre o Estado laico, aqui no título de número 2, dos direitos e garantias fundamentais. Aí nós vamos pular aqui para o inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Está aqui, botar aqui em cima de mim. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, garantido o quê? A proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Com a Constituição Federal, subscreve o Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado com todas as religiões. É o Estado que não adota uma religião oficial, mas, pelo contrário, todas as religiões são aceitas no país. O Brasil, por isso, é chamado de um país laico, ainda que, vamos aqui bem no inicinho aqui da Constituição Federal, bem no início, no preâmbulo da Constituição Federal. Olha só, vou ler aqui, porque tem uma frase aqui muito interessante. Tem aqui no finalzinho, ó. Vamos ler todo para poder entender. Vamos ler todinho aqui o preâmbulo. Eu diminuí aqui para ver se... Aqui, ó. Nós, olha só aqui. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, e a liberdade. Olha só, quais são os direitos sociais e individuais? Já diz, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos, olha a palavra supremos aí, ó. Supremos é de onde? Supremos é de superior, supremos é de estar acima, de uma sociedade fraterna, pluralista, olha a liberdade aqui aparecendo, a palavra pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promulgadas. Agora a parte mais importante, sob a proteção de Deus, Então, os constituintes reunidos, eles dizem, nós estamos fazendo essa Constituição Federativa sob a proteção de Deus. Ainda que no preâmbulo é sob a proteção de Deus que eles estão fazendo a Constituição Federal. No artigo 2º, né, no artigo 5º, aliás, o inciso 6º, está dizendo que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos de qualquer religião, porque é liberdade de consciência e de crença. Qual é a sua crença? Bem, a minha crença é
a crença tal. Então, este grupo tem liberdade de realizar os seus cultos e de expressar a sua crença, a sua religião e aquilo que crê. E esse grupo aqui, qual é a crença? Bem, a crença é outra, então também é livre, tem liberdade. E aquele grupo acolá? Não, também tem, ele também tem a liberdade de exercer a sua religião. Então, todos têm a liberdade de exercer a sua crença, a sua religião, a sua fé aqui no Brasil. Todos. Isso é o Estado laico, o Estado que não tem religião oficial, diferente daqueles países mencionados agora há pouco, o Afeganistão, o Iraque, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, o Sudão, por exemplo. Então, o nosso país é diferente, é laico, é permitido todas as religiões e assegurado, porque é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Certo? Então, primeiro que eu falei é o Estado religioso. Segundo, o Estado laico. Nosso país é laico. Constitucionalmente. Sob a proteção de Deus, nós instituímos o Brasil um Estado laico. Sob a proteção de Deus. Tá bom, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Se é assim, está tudo certo, não tem problema nenhum. Aqui está um dos problemas, sabe qual é? É porque muitos aqui no país não querem o Brasil um país, um Estado laico. Eles querem um Estado ateu. E aqui está exatamente o terceiro tipo de Estado. Primeiro, Estado religioso confessional. Segundo, Estado laico com todas as religiões. E terceiro, Estado ateu. Então, o judiciário, parte do judiciário brasileiro, por exemplo, não quer o Estado laico, quer mudar, está mudando a Constituição Federal, está interpretando a Constituição Federal e está estabelecendo um Estado ateu. Qual é a diferença do Estado ateu para os dois tipos de Estados anteriormente mencionados? É o Estado que não aceita nenhuma religião. Não aceita nenhuma religião e coloca o Estado como sendo o Deus Supremo. A religião é o próprio Estado. O Estado é a religião. Então, não há religião. É proibido todas as religiões. Aqui, o Deus é o Estado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de país ateu. País ateu. Aquele país asiático, dragão vermelho. Aquele país mais populoso do mundo. País que está comprando os outros países. Aquele país que precisa do Brasil para alimentar a sua imensa população. Você sabe de qual país eu estou falando? Aquele país que tem o PCC, PCCH, Partido Comunista Chinês. É o Estado ateu. O Estado é o Deus. O Estado é o Deus do povo e não permite religião, não permite outras religiões. É o Estado tirano, totalitário, comunista, ateísta. E aqui no Brasil, a corte
Suprema Corte maior do país, está transformando o Brasil, um Estado laico, um país laico, em um país ateu. Agora você está entendendo por que os cristãos são perseguidos? Então vamos lá, vou desenhar aqui bem facinho, desenho bem simples. Os cristãos são a maioria no país. E não tem como, não existe como você fechar a porta do Congresso e dizer assim, não, lá fora é a Bíblia, e dentro não entra a Bíblia, que dentro não entra a fé, que dentro não entra a crença. É impossível, porque o cristão, ele é sal da terra fora na sua vida pessoal, e ele é sal e luz aonde ele for. Então, na sua vida pessoal, em casa, ele tem a sua fé, a sua religião, ele é sal da terra e luz do mundo. Quando ele entra no Congresso, não tem como ele deixar isso para trás. Aí lá no Congresso, ele exala o perfume de Jesus. Ele está nele, a natureza dele é a natureza bíblica. Eles têm consigo, na sua consciência, na sua mente, no seu coração, os valores morais divinos, está nele. E não existe como, não desenvolveram ainda um meio, uma forma, uma tecnologia ou qualquer coisa para tirar isso da pessoa, deixar lá fora e ela entrar sem que os valores estejam nela. De jeito, não tem ainda, não existe. Espero que nunca encontre uma forma de fazer isso, porque faz parte da natureza da pessoa. Não tem como a pessoa ser cristã em casa e no Planalto ela não ser cristã. Não tem como. Faz parte da natureza dela. Não tem como ela ser cristã em casa e no STF e no judiciário ela não falar, o jeito de falar, o jeito de ser e as decisões que ela toma serem desvinculadas daquilo que ele é, que a pessoa é em casa, dos conceitos e dos valores que ela tem. Não tem como a pessoa ser alguém em casa com uma cosmovisão, uma visão de mundo em casa e lá no trabalho, na rua, onde ela estiver, ela não ter aquela cosmovisão. Não, a mesma visão de mundo que ela tem em casa, ela leva com ela para onde ela for. Não tem como. Agora, aqueles que querem um Estado ateu estão vendo que não conseguem fechar a porta do STF, a porta do Congresso, a porta do Planalto e dizer, não, aqui dentro, nada da sua fé, nada da sua cosmovisão, nada da sua moral judaico-cristão, não, aqui dentro não, fecha a porta aqui dentro não, só lá fora. Eles sabem que não conseguem fazer isso e não estão conseguindo fazer isso, de maneira que os cristãos estão lá dentro, e lá eles expressam a sua fé, lá eles expressam a sua opinião, lá eles exalam as escrituras sagradas, lá eles são, o que a sua natureza é. Por exemplo, quando você vê o presidente Bolsonaro falando em Deus, ele é o chefe de Estado do nosso Brasil, ele é do executivo brasileiro, e ele fala em Deus, porque não tem como tirar isso dele, está na natureza dele. Quando você vê a Michele Bolsonaro pulando de alegria e manifestando a sua fé, a sua crença, quando o André Mendonça foi aprovado na sabatina do Senado Federal, e você vê ela pulando de alegria e manifestando a sua fé, a sua crença, tem como tirar isso dela, é da natureza dela.
Quando você vê alguém no seu trabalho expressando e manifestando de forma natural aquilo que ela é, aquilo que ela crê, a sua cosmovisão de mundo, é da natureza da pessoa, não tem como tirar isso, não tem como desvincular. Não, lá fora você é alguma coisa, você é isto, a sua religião é essa, aqui dentro não. Algumas coisas até dá para fazer, como manifestação de culto, celebrações até dá para fazer. Mas aquilo que diz respeito aos valores, aos conceitos, a visão de mundo, não tem como tirar isso da pessoa. E o STF sabe que não consegue fazer isso, por isso ele está brigando com o Brasil, o STF, os ministros do STF estão brigando, estão segurando a corda, puxando, dizendo, nós queremos um Estado ateu, nós queremos um Estado ateu. E os cristãos, que é a maioria da população brasileira, está na ponta da outra corda, puxando e dizendo, não, nós queremos um Estado laico, porque os cristãos querem um Estado laico. Eles não querem um Estado ateu, eles querem um Estado laico, em que eles possam expressar a sua fé. Os cristãos também, na sua maioria, pelo menos no senso comum da boa consciência dos brasileiros, querem um Estado laico, eles não querem um Estado religioso. Eles querem um Estado laico, em que eles possam manifestar a sua fé, em que eles possam ter a sua liberdade de culto, de crença, de pensamento. É isso que os cristãos querem. Eles querem somente isso aqui, minha gente, que está na Constituição, somente isto. É isso que os cristãos querem, é isso que nós queremos, é que isto que está aqui na Constituição Federal seja cumprido. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Nós não estamos pedindo coisas do outro mundo, não. Nós estamos pedindo somente aquilo que já está na Constituição Federal e que os representantes do povo no STF, que os ministros do STF cumpram somente isso, mas eles não estão querendo cumprir o que está aqui na Constituição Federal, aqui ó, neste inciso 6º, e nem mesmo os outros incisos, eles não estão cumprindo, eles estão violando aqueles que foram colocados lá para fazer cumprir, fazer valer, eles mesmos estão violando, transformando o país em um Estado totalitário, em um Estado ateu. Vocês estão entendendo? Então, os 3 tipos de Estado. Estado religioso, que tem religião oficial, o Estado laico, com todas as religiões, e o Estado ateu, o Estado sem nenhuma religião, em que o Estado é o próprio Deus. E esta é a grande luta, o grande entrave que os ministros do STF encravaram, né, contra os cristãos, mas os cristãos querem somente que o Estado seja laico e que a Constituição Federal seja cumprida, minha gente. Você gosta do meu trabalho, do que eu faço aqui? Você gosta desse tipo de trabalho, desse tipo de vídeo? Então divulga nas suas redes sociais aí. Manda este vídeo para os seus amigos. Também comenta. Deixa o like. Confere aí se o sininho está ativado. Aquele sininho, aquela sinetinha, confere aí se está ativado. Fico preocupado às vezes porque o sininho pode estar ativado, mas você não recebe a notificação do vídeo novo. Então vai lá voluntariamente no canal e assiste os vídeos. Acompanha aqui o meu trabalho. Valeu. Grande abraço para você. Deus abençoe toda a sua família, a sua casa e a sua vida.